E ela quer realmente atingir objetivos, mas não consegue sair do lugar, né? Então a gente vai falar um pouco dessa questão nesse podcast em específico. O que está empacando e como que a lei da atração pode te ajudar a sair desse bloqueio? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Lei da Atração. Meu nome é Thiago Domingues e agora a gente chegou na segunda temporada desse podcast, né? E essa segunda temporada a gente vai aprofundar um pouco mais alguns assuntos que vão te ajudar a usar a Lei da Atração a seu favor para ter mais prosperidade, mais abundância, tá? Ter uma vida mais tranquila, ter mais paz interior, tá? Então a gente vai trabalhar muito isso ao longo desse podcast. Dessa temporada aqui do podcast, né? Uma temporada nova, equipamentos novos, né? A gente está aqui tentando sempre melhorar a qualidade desse conteúdo para você, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. E a gente, nesse podcast em específico, eu vou começar a abordar um assunto que é muito recorrente. Eu vejo muitas pessoas falando sobre esse assunto e me mandando e-mails, né, mandando mensagem no Instagram e tudo mais, falando que tá vivendo um aperto, né, tá vivendo uma situação onde não consegue sair de onde está, parece que tá empacada, né, e aí tem dois tipos de pessoas, né? Tem a pessoa que tá realmente afogada e quer respirar, né? E tá afogada nas dívidas, tá afogada nos problemas, tá afogada em tudo quanto é coisa. E tem a pessoa que ela tá vivendo aí uma vida até razoável, mas tá muito morno e ela quer realmente atingir objetivos, mas não consegue sair do lugar, né? Então a gente vai falar um pouco dessa questão nesse podcast em específico, tá? A gente vai entrar mais a fundo nessa questão, o que realmente está fazendo isso acontecer. O que está empacando, né? E como que a lei da atração pode te ajudar a sair desse bloqueio, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar, né, quando a gente está falando a respeito dessa questão de sair do aperto, sair da escassez e ir para a abundância, sair da situação de bloqueio e ir para a situação de abundância, é que não é um caminho, não tem um caminho certo, não tem uma coisa, você me dá uma fórmula mágica aqui, eu resolvo, né? Não é bem por aí. E o fato é que uma coisa que pode estar acontecendo com você é que você pode estar hoje lutando contra as dívidas, né? Pode estar tendo muito problema de, poxa, eu quero me livrar das dívidas, mas você precisa fazer uma dívida para conseguir a outra, né? Aquela pessoa que não sai do cheque especial, vive num problema financeiro constante, né? Sempre na luta. Muita gente trabalha para atingir o básico, né? Não importa, eu aumento a quantidade de trabalho e ainda assim continuo vivendo essa vida que eu estou vivendo hoje, né? É uma das coisas, é uma das situações que eu vejo muito constante. Outra coisa que eu vejo muita gente falar é que as coisas boas duram pouco. Por que as coisas boas estão durando pouco? A gente vai falar um pouco sobre isso também neste podcast em específico, tá? Aquela visão também que parece que tudo vai dar certo, agora vai e não vai, né? E isso também é comum, tem a ver com algumas leis naturais e a gente vai falar um pouco sobre isso também. E a questão também que eu falei, que é a coisa de se sentir emperrado, né? Você está se sentindo empacado naqueles seus objetivos. Isso é muito constante, tá? Se você está vivendo isso, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que isso é comum, tá? É muito comum as pessoas viverem na escassez, é comum. A grande maioria da população vive na pobreza hoje. E isso não é culpa dos ricos, né? Esse é o problema. Esse é o problema. As pessoas acham que a culpa é dos ricos, que pegaram todo o dinheiro para eles. Não, e o nosso mundo é abundante. Só que a gente não consegue atingir a abundância. Nosso mundo tem riqueza suficiente para, se todo mundo quisesse ser rico, poderia ser.
tá? Todo mundo poderia ser rico. Sim. É algo... Como eu posso dizer? É algo que é uma escolha. Sucesso é uma escolha. Olha que interessante. Ah, mas eu já escolhi o sucesso e não tenho sucesso. Você pode ter, assim, parcialmente escolhido. Pode ter dito, eu quero sucesso. Né? Da mesma forma que muita gente... Eu vejo todo mundo falando, eu quero ser rico. Ou aquela pessoa que... eu queria tanto aquele carro. Isso não é exercer o querer de verdade, né? É simplesmente falar, eu almejo. É como pensar assim, nossa, seria tão legal se os seres humanos tivessem asas, né? Olha que interessante. Sabe, é uma coisa que tá longe, 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 longe. E esse é o problema, tá? Esse é um dos problemas que causa isso, tá? Mas você primeiro precisa assumir um compromisso de que você quer mudar isso tudo. Tá? Então, vamos falar assim, se você está vivendo isso, se você está querendo sair da situação que você está agora, que seja de uma situação ruim, muito ruim, e quer respirar, ou se você já está numa situação razoável, mas o razoável já não é o suficiente, né? Se você quer sair disso, quer atingir o sucesso que você sempre desejou, então o primeiro passo, vamos assumir aqui um compromisso. Tá? Vamos assumir um compromisso. E digita aqui embaixo, coloca aqui seu comentário. Eu assumo o compromisso. Eu assumo agora, assume aqui publicamente o compromisso em ser próspero. Em se tornar o que eu chamo de prosperando. Né? Um prosperando. É a pessoa que está prosperando, está andando em relação a isso. E você se nomeie desse jeito. Se nomeie como prosperando. Você está no caminho disso. Tá? Você está no caminho. Só que só que a maioria das pessoas não acha que está no caminho. Esse é o problema. A gente fica muito olhando para os resultados que a gente tem, ao invés de olhar para onde a gente quer chegar. Esse é um problema muito complicado. É um problema muito que atrapalha as pessoas a progredir, porque ela está vivendo a vida atual. E o que vai acontecer? Ela vai ter mais da vida atual. E o fato é o seguinte, a vida atual vai tender a te levar para a pobreza. Por quê? Porque toda a nossa cultura é estruturada, para as pessoas serem pobres. Pronto. E pra mim, até a gente fala de classe média... Quando eu falo pobre, eu não tô falando classe média baixa, classe média alta... Não tô falando de nada disso, tá? Porque quando a gente fala de classes, né? A gente tá falando de quanto a pessoa ganha. E eu conheço pobres que ganham 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Acreditem ou não. Você fala, eu com 100 mil reais resolveria minha vida. Mentira! Mentira! Isso não ia acontecer. Isso, por quê? Porque a pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela vai ter a mentalidade de escassez tendo ou não dinheiro. Não é ter mais dinheiro que resolve a situação financeira da pessoa. Eu conheço pessoas, eu tô falando isso porque eu vi com esses meus olhos. Pessoas que ganham muito bem e ao mesmo tempo são pobres. Por quê? Porque elas se olham como pobres. Elas vivem a pobreza. Sabe o que é pobreza? É ter menos do que você precisa. Isso é pobreza. Sabe o que é riqueza? É ter mais do que você precisa. E aí que a gente tem que começar a virar esse jogo. Você precisa conseguir ser rico com o que você tem hoje. É aí que começa o jogo. E aí a pessoa fala, mas eu preciso de mais para ser feliz. Eu não tô falando que você tem que desistir do que você quer. Você vai ter o que você quer, mas primeiro você precisa começar a ter uma vibração positiva hoje. Você tem que ser rico internamente. Primeiro ser rico para depois ter a riqueza. É um pouco diferente do que as pessoas acham. As pessoas acham que quando tiverem o dinheiro, vão ser ricas. E ao contrário. Você precisa ser rico para depois ter o dinheiro.
A pessoa que quer ter antes de ser é o que eu falo. É o cara que é o milionário de 30 mil reais. Aí você vai chegar e falar, mas, sabe, milionário, desculpa, é o pobre de 30 mil reais por mês. O que essa pessoa pobre de 30 mil reais por mês vive? Ela diz que aqueles 30 mil reais não é o suficiente. Aí você vai me dizer, mas se eu tivesse 30 mil reais, eu ia agir totalmente diferente dela. E eu vou falar pra você que isso não é verdade. Isso não é verdade. Para de se enganar. Então você já tem que começar bem agora. Porque quando você tiver 30 mil reais, você precisa já tá com a mentalidade de riqueza. Porque senão você vai chegar... É mais duro pra pessoa que tem muito dinheiro ser pobre do que pra pessoa que tem pouco dinheiro. Porque o tombo é maior. Quanto maior o tamanho, maior o tombo que você vai tomar. E esse é o problema. Né? O sofrimento é maior. A pessoa tem medo de perder mais. Então, vamos corrigir isso na base. Para de tentar buscar ganhar mais dinheiro para depois ser rico. E ao contrário, busque primeiro ser rico para depois ter muito dinheiro. Tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Como você vai se tornar uma pessoa rica antes de ter o dinheiro, para depois ter o dinheiro. Tá? Então, a grande sacada para você sair, né, desse perrengue hoje é começar a olhar o mundo de outro jeito. Tudo isso é o quê? É a história que você conta para você sobre você mesmo. Pensa nisso. Vamos colocar duas pessoas. Tá? Já dei esse exemplo, mas eu vou entrar um pouco mais a fundo. Imagine a primeira pessoa, o primeiro caso. É a pessoa, como eu já falei, que ganha 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Aquela pessoa ganha essa quantia. Certo? E pode ser o seu caso, tá? E uma outra pessoa que ganha 2 mil reais, 2, 3 mil reais por mês. Aí você vai ver, a pessoa que ganha 30, 40, né? Vamos colocar 30, vai. 30 é um bom número. Ela sempre apertada, sempre falando, não posso fazer isso, não posso investir, não posso. Sempre muito difícil, sempre, né? Uma série de luxos que prendem essa pessoa. Então ela mora num apartamento que, de repente, gasta muito dinheiro, mas ela não consegue fazer a manutenção do apartamento. Ela tem um carro, uma Mercedes, mas a Mercedes de 30 anos atrás. Né? Não, 30 anos é muito, mas 5 anos atrás. Né? 5, 6 anos atrás, precisando de manutenção, já remendado o negócio, mas tem que manter a Mercedes. Ela mantém escola de filhos muito cara, certo? E aí você começa a ver que por que ela toma essas decisões, né? E a gente já vai falar um pouco sobre isso. E aí você vai ver o outro lado. Uma pessoa que ganha 2, 3 mil reais por mês, mas com um estilo de vida mais simples, só que ela tem dinheiro para fazer todas as atividades que ela gostaria. Ela fala, nossa, eu quero viajar. Ela consegue viajar, ela consegue guardar dinheiro, né? Colocar no investimento, numa poupança, sei lá, que for poupança hoje, né? Nada, mas no investimento. E aí você fala, pô, a outra ganha 10 vezes mais que a segunda, né? A primeira ganha 10 vezes mais que a... Por que a segunda consegue viajar? Consegue fazer outras coisas? Por causa da história que ela conta pra ela mesma. Entenda uma coisa, vamos dizer, mais de 90% das nossas decisões são tomadas inconscientemente. Então, se você se coloca como uma pessoa, se a história que você conta sobre você mesmo é uma história de escassez,
né? E às vezes ela pode até dizer, não, mas eu sou rico, pô, eu ganho 30 mil, olha perto daquela pessoa. Sim, essa história, vamos dizer, você fala isso, mas você vê outra história. Você conta pra você outra história. Você conta pra você a história de que tá chegando os boletos e eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer dívida. Ainda mais a pessoa que ganha 30 mil reais por mês, porque o banco dá dinheiro assim a rodo pra ela de dívida, né? De cheque especial, de cartão de crédito. Né? Então essa pessoa pode viver na dívida e o banco vai dar toda a corda que ela precisar para se enforcar. Por outro lado, né, a outra pessoa tomou uma decisão de que ela ia ser feliz de forma mais frugal, por exemplo. Né? Não que tem que se conformar com 2, 3 mil reais. Se você quer ganhar mais, você busque mais. Mas eu estou dando um exemplo, né, de como é possível uma pessoa que tem muito dinheiro ser pobre e uma pessoa com pouco dinheiro ser rica. Porque, para mim, a definição de riqueza é isso. A definição de riqueza é você ter o dinheiro e conseguir fazer o que você quiser, você se sentir bem, você poder fazer as coisas que você sonhou, poder fazer uma viagem, poder investir no seu negócio, fazer alguma coisa interessante. E é muito interessante, porque a pessoa de 30 mil, ela fala, eu não tenho dinheiro. Você fala assim, vai lá, você não vai investir no seu negócio? Não, eu não tenho dinheiro, eu tô gastando tudo. Ou seja, o dinheiro dessa pessoa tá indo pra, como eu falei, escola, tá indo pra seja o que for. Enquanto a outra pessoa, no modelo mais frugal, ela conseguiu viajar, conseguiu fazer uma série de coisas, conseguiu guardar dinheiro, investir, tá? E é muito interessante porque nesse quadro que eu já vi acontecer, essa pessoa de 30 mil começar a perder isso. Então, vamos supor que ela ganha 30 e aí começa, aquele 30 já começa a cada vez valer menos, ela começa a se atrapalhar, às vezes perde o emprego, acontece um problema, né? Porque ela começa a atrair essa negatividade para ela, por causa da lei da atração. Enquanto a outra, que ganha 3 mil, daqui a pouco tá ganhando 10, 20, 30, com pura abundância. Então, é uma questão de como você vê o que você tem. E quando a pessoa diz que 30 mil é muito pouco, né? Eu não sei em que mundo que essa pessoa vive, né? Porque é isso, é uma questão de concepção. Se o pouco for muito para você, você vai atrair mais. Isso tá na Bíblia, né? Eu acho que é mais ou menos isso, dar-se aos que já têm, esses ficarão acumulados de bens, aos que não têm, tira-se até o que parecem ter. O ter, nesse caso, é você sentir que você tem. É como você internamente, como você se sente, abundante ou escasso. Tá? Ah, mas Thiago, você tá falando aí de caso, você tá falando do pobre de 30 mil reais. Eu não sou pobre de 30 mil, eu sou pobre de menos, né? Sou pobre. E serve esse exemplo para você também, que você tá hoje vivendo numa situação onde outras pessoas que ganham o mesmo tanto que você vivem muito bem. Ah, mas tem um monte de coisa que eu preciso. Bom, quanto mais você precisa, menos você terá. Essa é a grande sacada. O estilo de vida é o maior inimigo da riqueza. Né? Isso é fato. Tá? Se você valorizar demais o seu estilo de vida, não que você não possa ter um estilo de vida mais abundante e tudo mais, mas isso no momento certo. Você tem um momento certo para isso. Você precisa merecer. O problema é que as pessoas querem ter antes de ser. Elas querem ter antes de merecer aquilo. Então é esse erro que provavelmente você está cometendo. É um dos erros que você provavelmente está cometendo. Tá? Que está fazendo você olhar a sua prosperidade, porque se você tiver R$1 na conta, você já pode ser próspero. Você pode ser próspero ao terminar esse podcast. É uma decisão sua. Tá? Isso é uma das coisas. Então vamos falar, começando essa questão da história. Segunda coisa, que é um fator que barra a prosperidade. Tá? Entenda que a prosperidade precisa fluir pela sua vida.
ela não é uma coisa que você luta pela prosperidade. Não é essa questão, não é aí que está a coisa. Não é na luta que está a prosperidade, é em tirar as barragens. E o problema, por isso que você sente que a sua vida está empacada. Não é que... Até que você fala, minha vida está empacada. Você não fala assim, eu não consigo lutar o suficiente pela minha vida. E mesmo quando você fala, eu não consigo lutar o suficiente, é porque você sente que algo está te segurando. Ou seja, é uma barragem. É uma barragem que foi montada ao longo de anos. Ao longo de anos de exposição à nossa cultura de pobreza. Infelizmente, é a realidade, é a grande maioria. E por isso que eu estou aqui, para poder mostrar uma nova maneira de ver o mundo para vocês. Abrir a mente de vocês para uma nova realidade, um novo um jeito de ver o mundo que não é comum, é contra-intuitivo. É contra-intuitivo a gente falar que você precisa ser antes de ter. Para todo mundo fala assim, não, eu preciso ter o dinheiro para poder dizer que eu sou rico. Não, você precisa ser rico antes para depois ter o dinheiro. É totalmente contra-intuitivo. A outra maneira é a maneira de pobreza de pensar. Agora, a maneira abundante de pensar, como que é? É pensar que você precisa ser antes de ter. E uma série de padrões. São padrões negativos gerados por hábitos negativos de ações, de mentalidade e de vibração. Né? Então, são padrões que foram criados ao longo de anos, de anos lidando com a sociedade, com o que os seus pais falaram para você, o que vocês ouviram na escola, o que o seu chefe fala para você, tudo que está à sua volta acontecendo, vai estimulando. Você vê na TV isso, você vê, sabe, tudo isso foi te estimulando e você vai ter que mudar esses padrões. Esse é o trabalho. E é um trabalho árduo, sim, tá? Então, agora você já entendeu. A grande solução é a mudança de hábito mental, prática e vibracional. Né? Vamos mudar os nossos hábitos de pensar. Né? Como você está pensando? Como você está habituado a pensar? Porque assim, é muito fácil. Você vê em livros como O Segredo, o pessoal fala o quê? É só você pensar positivo. Mas eles não falam uma coisa. Que você tem que pensar positivo tanto que isso entre pro seu inconsciente, pro seu subconsciente e se torne um hábito. Você precisa ter um hábito de pensamento. Não é pensar positivo só quando você se lembra. Me lembrei de pensar positivo, então agora eu vou pensar positivo. Não, é repetição. Você precisa ter um método de repetição aonde aqueles pensamentos vão mudando. Comece a ler constantemente livros que vão te colocar uma ideia de riqueza, de abundância, de prosperidade. E você vai vendo, vai adicionando aquilo no seu sistema, adicionando, até que uma hora aquilo se transforma num hábito. Aquilo se torna um hábito. Enquanto não se tornar um hábito, não adianta você sentar meia hora no seu escritório, abrir um caderno e escrever tudo que você deseja só naquela meia hora. Não, você tem aquilo ali, aquelas coisas que você deseja precisam estar no seu sistema. Né? A sua vibração tem que estar positiva. Não é agora eu vou fazer um exercício de positividade, vou fazer um caderno da gratidão, vou fazer afirmações positivas e depois entra na vida, e aí a pessoa entra pro problema, começa a lidar com os problemas, e em vez de ter uma atitude mais positiva, ela perde tudo, perde toda a linha. Aquela ideia, a ideia super positiva que ela teve no começo do dia, no final do dia já era. Foi pro vinagre. Entendeu? Você mandou pro vinagre a sua ideia. Então não adianta. Então não perde seu tempo. Se você tá fazendo assim, vivendo assim a vida, não perde seu tempo fazendo afirmação, sabe? Você podia estar fazendo outras coisas da sua vida, sabe?
a afirmação, o caderno da gratidão, tudo isso aí só funciona se você conseguir trazer aquela positividade, né, esse hábito vibracional para o resto do seu dia. Agora, se for só para fazer ali e depois você entra no dia como você sempre entrou, você vai ter sempre a mesma porcaria de resultado que você sempre teve. E aí você pega, então larga a mão, nem gasta seu tempo, você está perdendo seu tempo. O que você tem que fazer? Aquilo ali é só uma base, é uma âncora vibracional para você poder trazer para o seu dia a dia. Então, enquanto os hábitos não forem resolvidos, não vai adiantar, tá? Não vai adiantar. Então você tem que mudar esses hábitos. E o fato é que mudar hábitos não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Esse é o problema. A pessoa colocou... Olha, eu acho assim, não sei quantos % de vocês acham isso. Mas eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas coloca na cabeça delas de que, não, amanhã eu vou começar uma dieta, que seja, né? Ou vou começar a agir de forma diferente, e aí vai ser tudo diferente. Quando eu decidir que eu vou fazer, eu vou começar e aí vai acontecer. Aí vai começar a coisa, aí vai acontecer. Aí vai começar a acontecer e tá tudo certo. Agora, sabe, tá tudo resolvido. É só eu tomar a decisão. O dia que eu quiser, eu faço. Que mentira! Para de mentir! Sabe por quê? Você vai... o dia que você for começar, sabe o que vai acontecer? Você vai começar e vai fazer um dia perfeito. Aquele primeiro dia vai ser lindo. O segundo dia já começa... opa, deixa eu dar um jeitinho aqui. Ixi, tá muito difícil. Terceiro dia já não é mais a mesma coisa. Passou uma semana, você nem lembra o que você começou. Você nem lembra, já acabou. Acabou a brincadeira. Entendeu? Não é desse jeito que se monta, agora eu vou fazer uma dieta. Então tem que... o que eu vejo a maior... Assim, desculpa, a maior cagada que eu vejo dos... de nutricionistas, de coisas desse tipo, né? Pessoas que adicionam hábitos novos às pessoas. É pegar e entregar uma dieta gigantesca ou entregar um checklist de coisas que ele tem que fazer ao longo do dia. Não pode! Você tem que começar mudando um hábitozinho de cada vez. E dentro de uma sequência lógica. Começar, de repente, pelo mais fácil e indo para o mais difícil. A gente se acha demais, acha que a gente vai começar já com tudo. Não, agora eu vou começar minha rotina e vou colocar uma agenda arrumadinha. Vai lá, aplica. Primeiro dia, ok. Segundo dia, você já fez metade das tarefas. Como eu falei, uma semana depois, você nem lembra quais eram as tarefas mais. Então, por que eu falo tem que começar ontem? Ontem foi o melhor dia para você começar. Sabe por quê que ontem foi o melhor dia? Porque você vai começar pequeno. E vai levar tempo e constância. Se você não for constante e não quiser fazer rápido as coisas, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma semana, 2 semanas daquilo. Tem que começar aos poucos. Começar aos poucos, né? E constante. O velho devagar e sempre. Devagar e sempre. É a velha fábula da tartaruga e do coelho. Pô, você não ouviu isso a sua infância inteira, essa história? E aqui você quer fazer diferente, vai fazer que nem coelho e achar que você vai vencer a corrida? Né? Devagar e sempre. Tá? Porque o coelho, não sei se vocês sabem como é que funciona a parte muscular do coelho, ele é... o músculo dele, ele tem um pico de energia rápido, né? Mas não dura muito tempo, né? E é isso. Se você coloca muita velocidade, a coisa não dura. E não são assim os processos na vida. Então, mudança de hábito começa ontem. Sabe? Qual método eu uso para mudar meus hábitos? Tem vários métodos por aí. Lá na Arte da Prosperidade, que é o meu programa de treinamento, que não está aberto agora, provavelmente. Pode ser que esteja, né? Pode ser que não esteja aberto agora para você. Se estiver aberto, aproveita essa chance, por favor, para conseguir mudar esses hábitos. Agora, se não tá, deve ter outras formas de você trabalhar isso também.
né? Só que lá a gente montou um sistema organizadinho de 9 passos que é fantástico. Mas é isso. Você tem que começar aos poucos. Progressão contínua, certo? Sempre progredindo um pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho você fica gigante, tá? Um grande exemplo disso é lá no Instagram. A gente tá hoje, eu acho que com quase 500, né? Nesse momento que eu tô gravando, né? Agora pode ser que você esteja vendo com muito mais que isso. Com basicamente 500 posts, né? Instalados. E é um trabalho que eu comecei nesse ano. É um trabalho que todo dia eu vou lá, coloco 3 posts. Comecei com um. Eu fazia uma reflexão do dia lá, todo dia. Eu tinha lá, reflexão. Quando não tinha é porque tinha algum problema técnico e tudo mais, mas sempre tinha reflexão. Aí eu comecei reflexão, colocar um vídeo, reflexão, um vídeo. Depois eu comecei a colocar algumas frases inspiradoras, né? E foi isso, e foi crescendo. Eu não cheguei colocando 3 conteúdos de uma vez, né? 3 conteúdos lá, não, é sempre aos poucos. Agora o que eu tô fazendo? Tem o canal do Telegram, então, sabe, eu tô adicionando aos poucos, já eram os 3 conteúdos. Agora, desses 3 conteúdos, eu pego um desses conteúdos, vou lá no canal do Telegram, gravo um áudio falando sobre aquele conteúdo, né? A minha impressão naquele momento. É muito bom que vocês pegam o meu background, né? A minha... vamos dizer assim, o meu momento fresco de pensamento a respeito daquilo. Então, aos poucos, né? E bom, eu vou falar alguns passos, algumas coisas importantes para você conseguir adquirir seus hábitos. Porque você fala, poxa, eu quero adquirir meus hábitos. Hoje, eu quero, né? E eu vou dar aí 5 pilares importantes quando você quiser adquirir qualquer hábito. Se você for procurar um programa que vai te ajudar a adquirir hábitos interessantes ou qualquer coisa, ele tem que ter esses 5 pilares. Se não tiver esses 5 pilares... sabe, no mínimo, tá? Se não tiver pelo menos os 5 pilares, desconfie, tá? Então vamos lá. Primeiro pilar é começar a olhar para onde você quer ir, tá? Então você vai ter que definir para onde você quer ir. Isso é fácil, não precisa de muito esforço para descobrir onde é que você quer ir. Mas o olhar para onde você quer ir não quer dizer você colocar no papel, fechar o caderno e... Não quer dizer nada disso. Quer dizer, você pegar, pode colocar no caderno, mas você lembrar que é aquilo que você quer. E parar de ficar olhando para como é hoje. Tá? E isso é muito comum. As pessoas, elas ficam olhando para como é hoje, ou para o problema. Né? Eu quero... Vamos dar um exemplo. Eu quero ter uma vida financeira mais saudável e tal. Aí de repente aparece um boleto, né? Você está organizando e de repente aparece um boleto e você fica olhando pro boleto. Sabe, para de olhar pro boleto, continua fazendo o que você está fazendo. Mas eu tenho que pagar aquele boleto porque senão vem oficial de justiça na minha casa. Não, foca no seu objetivo. Às vezes a gente tem que deixar alguns incêndios acontecerem. Tem que assumir algumas coisas na vida. Tem que fazer escolhas. Você escolhe o que você quer ou apagar incêndio. Tá? A pessoa que apaga incêndio geralmente não tem resultado. Né? Não tem resultado. Então eu acho que esse não é o caminho, tá? Escolher o problema não é o caminho. Olhar para o problema não resolve, não traz solução. Agora, olhar para onde você deseja ir, isso sim, às vezes traz a solução. Ali, naquele lugar onde você deseja ir, às vezes tem a solução para o problema. Priorizar o que você quer e não a agenda dos outros. Tá? Então, isso é muito importante. Então, isso é o primeiro passo para os seus hábitos. Os seus hábitos, eles precisam estar à frente... A sua agenda precisa estar na frente da agenda do outro. Tá? Se a sua agenda não está na frente da agenda do outro, os outros sempre vão
consumir você, logo você nunca vai resolver seus hábitos. Por quê? Porque hábito é constância e é prioridade daquele hábito. Você tem que colocar prioridade naquele hábito, porque senão você não consegue constância, porque você faz 1, 2, 3, aí aparece uma emergência, come o tempo e você não consegue fazer. Você precisa manter a constância, que é o segundo passo, inclusive, né, que eu vou falar aqui. Tem que manter a constância, vamos entrar nisso. E se você, para você manter essa constância, você precisa ter propósito. Aquilo precisa ser mais importante do que apagar incêndio. E aí você precisa se desvencilhar aí da questão do medo, né? Então, vamos falar disso. Constância. A constância é um fator que é fundamental dentro do seu trabalho, tá? Então, primeiro você vai ter que buscar constância antes de buscar excelência. Excelência é um segundo passo. E como que você busca a constância? Olhando, você tem que trabalhar dentro de uma certa zona de conforto, tá? Se você for muito além da sua zona de conforto, né, você precisa ter... O conforto é importante também, tá? Você tem que ir um pouco além, né, manter uma constância que está um pouquinho além da sua zona de conforto hoje, mas você tem que ter um certo conforto. Se você for muito além, você não consegue fazer com constância. Olha que interessante. Se o seu nível de excelência que você precisa fazer for muito além da sua zona de conforto, você não consegue. Então precisa ser um pouquinho. Aí quando aquilo, com o tempo, com a constância, aquilo vira conforto. Aí você vai para um próximo passo. E assim vai. Que entra então para o terceiro pilar, que é crescer aos poucos. Por que crescer aos poucos? Justamente por isso. Por causa da questão de zona de conforto. Você precisa atingir um conforto para conseguir ir para o próximo nível de desconforto. Quando você faz um desconforto desse tamanho, você não consegue manter, você não consegue ter constância. Então essas duas coisas se ajudam, ponto 2 e ponto 3, eles se ajudam, a constância e o crescer aos poucos. Outro fator é a questão da disciplina, tá bom? Disciplina é essencial. Sem disciplina, é o que eu já falei antes, não vai rolar, não vai funcionar. O que é disciplina? É seguir regras. E você precisa seguir regras que você mesmo colocou para você. Então, eu vou fazer isso nesse dia. Por exemplo, hoje eu programei, eu vou gravar esse podcast. Então, eu sentei aqui e gravei. Aconteceu um monte de coisa hoje, um monte de problemas, um monte de coisa que poderia me atrapalhar. Mas o que aconteceu? Eu estou disciplinado aqui, fazendo o que o que está dentro da minha programação, dentro do meu objetivo, tá? Então, muito importante, disciplina. O que é? Seguir regras. Você colocar uma regra e seguir ela. Você programou que você vai fazer isso amanhã, então vai lá e faz. Não fica nessa de falar, não, vou deixar para depois, vou deixar... Isso é indisciplina, tá? E ao mesmo tempo, disciplina é uma coisa que você constrói aos poucos. Você não vai conseguir ser o super disciplinado do dia pra noite. Você começa adicionando um pontinho na disciplina e assim vai crescendo, tá? E o último é conviver com ideias abundantes, tá? Como que é conviver com ideias abundantes? Você precisa, como eu falei, um dos hábitos que você precisa adquirir é o hábito de pensar de forma abundante, de forma próspera. E para você, vamos dizer assim, conviver, né, com esse ambiente, né, para você ter, para você ter esses pensamentos, nos seus hábitos de pensamento, um hábito de pensamento é o quê? É aquele pensamento que vem logo quando você vê uma coisa, né? Você olha uma pessoa e você fala, opa, essa pessoa não presta. Essa pessoa parece bacana. Por quê? Porque você colocou aquele hábito. Pessoas daquele jeito ativam uma coisa em você. A mesma coisa tem que acontecer com coisas relacionadas à abundância, né? Para você conseguir agir dessa forma, você vê, opa, ali é uma oportunidade, você vai lá e aproveita. Outra oportunidade, você vai lá e aproveita. Tá? Você conseguir ver oportunidades. Então, para isso, o que você precisa? De hábitos de pensamento. Tá? E para isso, uma das coisas é conviver com ideias abundantes. Como que é conviver com ideias abundantes? Fica aqui no canal, continue escutando o que eu tô falando, veja todos os podcasts, veja mais de uma vez. Você pode participar do Arte da Prosperidade, que também tem uma série... Lá é um banco de dados gigantesco de ideias abundantes, que você pode ver várias vezes. Outra coisa, ler livros, ver materiais, tá?
procurar materiais importantes. Então, conviver com ideias abundantes. A maioria das ideias que você tem que conviver são ideias de abundância. E viver o mínimo possível com ideias de escassez, que são ideias da cultura atual e tudo mais. Então esquece TV, tira TV, principalmente TV aberta, da sua vida. Tá? Tira isso da sua vida. Se você não cortar isso da sua vida, você vai continuar sendo bombardeado por quê? Por ideias de escassez. E você quer ideias abundantes. Então você tem que estar convivendo constantemente com ideias abundantes. Tá? E você pode, em vários níveis. Primeiro livros, depois você vai para um próximo passo, que é cursos, de repente, treinamentos, né? Depois você pode ir para mentorias com mentores. Depois tem a ideia dos masterminds, né? Que são grupos de pessoas que estão num nível muito alto e todas elas, né? Porque quando você chega num nível, você não vai ter ninguém acima de você para te ensinar. Então, o que acontece? Se você tá com pessoas no mesmo nível que você, sempre um sabe um pouquinho mais que você. Né? Esse aqui sabe um pouquinho mais, esse aqui um pouquinho mais sobre algum assunto. Quando você junta tudo isso, é como se tivesse uma pessoa muito melhor lá falando com você e te ensinando, tá? E mesmo você descobriu coisas que outras pessoas não sabem, então você também colabora. É um lugar onde todos colaboram para crescer, tá? Isso é falado no livro do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, tá? Então, para quem quer saber mais sobre isso. Tudo bem, pessoal? Então, falamos um pouco sobre os hábitos e quando você for procurar meios para aprender mais sobre os hábitos, eu recomendo que vocês olhem esses 5 pontos. Se tem todos esses 5 pontos, vale a pena. Segue por esse caminho, é legal e pode confiar. Tudo bem? Então, é isso que eu queria passar aqui para vocês. Esse aqui é o caminho para sair do aperto para a abundância. Esse é o caminho, tá? Não tem atalho, é isso. Começa quando? Ontem. Ontem foi o melhor dia para começar, então não tem como fazer ontem, então vai hoje mesmo, né? Mas esse é o caminho que você deve seguir, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Tá sendo incrível agora essa segunda temporada que... Nossa, o que eu preparei para vocês nem têm ideia do que tem por vir, tá? E se você quer receber o mapa mental desse podcast, tá? Eu montei um mapa mental que eu uso aqui para me guiar ao longo desse podcast. Então, você vai lá no meu canal do Telegram, tá? Tem link aqui na descrição no YouTube, tá? Ou se não, você vai em thiagodomingues.com/telegram, tá? Então você vai lá, entra no canal, que lá eu vou colocar o mapa mental desse podcast para você poder relembrar, né? Porque às vezes você olha lá o mapa mental, você nem precisa ouvir o podcast inteiro para lembrar de algumas coisas que eu falei aqui. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê no próximo podcast da Lei da Atração. Um grande abraço, até mais.